seja o dia do pastor. Isso é importante para nós. É que hoje é 22 de outubro. Essa data é histórica. Ela tem um significado para a igreja. Hoje estamos completando 167 anos do grande desapontamento que ocorreu em 22 de outubro de 1844. O povo de Deus esperava para aquele dia, 22 de outubro de 1844, a volta de Jesus. Mas por alguma razão, e essa decepção já estava prevista na Bíblia, isso já torna o assunto mais bonito e mais interessante. Se você ler com carinho o capítulo 10 de Apocalipse, você vai perceber que o desapontamento de 1844 estava profetizado em Apocalipse capítulo 10. Não tinha que acontecer, porque é uma profecia. Mas claro, houve uma decepção muito grande. Pensavam que Jesus voltaria à terra para buscar os seus, em cumprimento à profecia de Daniel 8,14, profecia das 2.300 tardes e manhãs. Porém, Jesus não veio. E estudos acurados, ou seja, cada decepção que a gente sofre, aumenta ainda mais o nosso desejo de aprender, estudar, descobrir a razão da decepção. Então aqui, ao invés de ser uma maldição, de ser um retrocesso para a igreja, foi um progresso, fosse progresso para a igreja. Não foi um retrocesso. Pelo contrário. Os líderes de então prostraram-se em seus joelhos e oraram insistentemente para tentar descobrir, pedindo a Deus que desse alguma luz. E Deus deu. E uma compreensão, um estudo mais acurado da epístola aos Hebreus trouxe à luz uma verdade até então desconhecida, porque a revelação ela é progressiva. O próprio livro de Hebreus começa com essa assertiva de que a revelação ela é progressiva, que Deus outrora falara através dos profetas, dos nossos pais, mas nos últimos dias nos falou através do seu próprio Filho. Então a compreensão mais adequada do livro de Hebreus revelou a verdade da existência do santuário celestial e, consequentemente, da segunda etapa do ministério sacerdotal de nosso Senhor Jesus Cristo. Descobriu-se então que em 1844, no dia 22 de outubro, Jesus saíra não do céu para vir à terra, mas do lugar santo do santuário celestial para o lugar santíssimo do mesmo santuário para iniciar a obra do julgamento, ou do juízo pré-advento, que assim é chamado hoje, e até pouco tempo nós chamamos de juízo investigativo. Hoje mudaram a nomenclatura, acho que fica mais simpático o juízo pré-advento. Então hoje nós estamos completando 167 anos que foram tipificados pela experiência do dia da expiação lá em 2016. Não vou pegar sobre isso hoje, é apenas uma lembrança de que esse dia ele é histórico. Se eu não falar em memória, há 17 anos atrás, esse dia 1 de outubro caiu no sábado. E hoje, novamente, esse dia cai no sábado. Dia que o povo de Deus, o povo do advento, o povo que aguarda a volta de Jesus, com ansiedade, se reúne para prestar culto e adoração a esse Deus. E por falar no povo do advento, que aguarda a volta de Jesus, eu quero iniciar propriamente dita a reflexão do texto bíblico, usando o texto de Jeremias. No livro Palavras de Jesus, página 69, ela diz assim: Cristo aguarda o fremente desejo, a reprodução de si mesmo na sua igreja. Bom, e ela complementa a palavra dizendo: quando o caráter de Cristo for reproduzido fielmente no seu povo, então virá para reclamá-los como seu. Amém? Quando Jesus vai voltar? Quando o caráter de Cristo for reproduzido fielmente em seu povo, então ele virá para reclamá-los como seus.
faço-lhes uma pergunta. Olhe para a sua igreja, a igreja central de Ribeirão Preto, e lembre-se da citação: quando o caráter de Cristo for reproduzido fielmente em sua igreja, na igreja central de Ribeirão Preto, então Jesus virá para reclamá-la como sua. Olhe para a sua igreja central de Ribeirão Preto. Você acha que vai voltar logo ou ele vai demorar? Se essa é a condição, não responde, só repita. Agora olhe para você, tire o foco da igreja, olhe para você, você é a igreja, eu sou a igreja, cada um de nós somos a igreja. Olhe para você, olhando para você e olhando e lembrando a citação: quando o caráter de Cristo for reproduzido fielmente em mim, e agora você coloca você no lugar, então Cristo virá para reclamar-lhe como seu. Eu pergunto, olhe para você, ele vai voltar logo ou ele vai demorar? Não precisa responder. Agora vamos ver o texto. Essa é uma pergunta, a pergunta que eu fiz é difícil de responder. É ou não é? É difícil de responder. Eu não saberia responder essa pergunta, porque ela exige duas respostas: um sim ou não. Não tem meio termo. Abra sua Bíblia, Ezequiel 37. Ezequiel 37. Ezequiel 37, versos 1 a 10. Esse é o texto chave das nossas considerações nessa manhã. Ezequiel 37, versos 1 a 10. A tradução que uso diz assim: veio sobre mim a palavra do Senhor, sobre Ezequiel, naturalmente. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, olha a pergunta. A pergunta que eu fiz aos irmãos no início é difícil de responder. Deus é o grande especialista em fazer perguntas difíceis. A pergunta que ele fiz, eu extraí de um texto inspirado. Então a pergunta de Deus. Deus é o grande especialista, ou é o grande fazedor, se eu posso usar essa palavra, de perguntas difíceis de responder. Filho do homem, ela pergunta, terminando o verso 3. Filho do homem, ele pergunta para Pedro: acaso poderão reviver estes ossos? Que perguntinha incômoda, que perguntinha terrível, que perguntinha difícil de ser respondida. Poderão esses ossos viver? E o profeta, assim como você e eu, porque ele era um ser humano igual a nós, ele titubeia, ele fica em dúvida, ele oscila entre os olhos da fé e os olhos da carne. Por ser Deus quem estava perguntando, ele tem de dizer não. Claro, como é que eu vou dizer não a uma pergunta de Deus que traz no seu bojo uma sugestão de um sim? Mas os olhos da carne pediam que ele dissesse não. E o que ele faz? Então, ele como resposta assim: Senhor, tu sabes, Senhor. Eu não vou dizer nem que sim, também não vou dizer não. Exatamente como você ficou diante da minha pergunta, olhando para você, esperando que o caráter que já é reproduzido fielmente em você. Você acha que ele vai voltar logo ou ele vai demorar? Você tem que responder, você não sei, é óbvio. O profeta também não sabia. Nós também temos essa fraqueza de oscilar entre aquilo que nós cremos e aquilo que nós vemos. Deixe eu argumentar um pouquinho mais sobre esse vale de ossos. Estudiosos entendem que provavelmente esses ossos, deixa aqui uma visão, Ezequiel estava já há 5 anos lá no exílio babilônico. Foi lá que ele teve essa visão. Então ele foi levado em visão, não é que ele foi literalmente lá, mas ele foi levado, o Espírito do Senhor, como ele fala, o levou e o deixou por algum tempo lá no vale de ossos. Estudiosos entendem que esses ossos eram ossos de judeus,
que haviam sido mortos quando Jerusalém foi invadida para levar os judeus cativos para a Babilônia. Porque essa era a tática das guerras, uma das. Ou seja, o exército vencedor, ele dava o trabalho de sepultar os seus soldados mortos, mas os soldados adversários, eles faziam questão de reunir todos os corpos, os cadáveres, e deixar num lugar para que apodrecesse, tornasse apenas uma alçada e se tornasse como testemunha da vitória massacrante que o vencedor havia conseguido. Era como se fosse um troféu. Então os estudiosos entendem que Deus pegou o profeta em visão e mostrou a ele uma visão as ossadas, o vale de ossos cheio de compatriotas seus que haviam sido mortos na guerra que ocasionou justamente o exílio babilônico, do qual ele agora, Ezequiel, era uma das vítimas. E Ezequiel, como profeta, ele participava do espírito de abatimento, de desânimo, de frustração, de decepção, de humilhação que fora imposta, esse espírito foi imposto aos seus compatriotas por estarem vivendo no exílio babilônico. Você pode ter uma ideia dessa tristeza lendo ou ouvindo a leitura do Salmo 137. No Salmo 137, versos 1 a 4, nos é dada uma ideia da tristeza dos exilados judeus lá no Império Babilônico. E diz assim, 37, Salmo 137, versos 1 a 4. Enquanto você localiza, deixe-me